Imagine acordar em um mundo onde nunca houve chuva, onde os dias se sucedem sob um sol constante e o solo permanece seco como se fosse eternamente estéril. Nesse mundo, um homem recebe uma ordem: construir uma arca gigante, uma embarcação sem precedentes, em pleno deserto, longe de qualquer mar. É assim que começa a história de Noé, registrada em Gênesis 6:13-22. Mas esta não é uma história antiga. Ela é um espelho, um chamado, uma revelação viva da força que separa os que constroem legados dos que assistem a vida passar. A fé ativa, a imaginação criativa e a obediência corajosa ao invisível. Neste vídeo, você vai descobrir como aplicar esse princípio eterno na sua própria vida. Como ver sua arca antes dela existir. Como manter o foco mesmo quando os outros rirem. E como construir, dia após dia, uma obra que antecede a chuva, o sucesso, a manifestação. O segredo de Noé não está no que ele viu com os olhos, mas no que enxergou com a mente. Ele caminhou por fé, não por vista. E isso o salvou. Ele ouviu uma voz que ninguém mais ouviu. Obedeceu a uma visão que ninguém mais viu. Trabalhou por anos sem aplausos, sem confirmação, apenas com a certeza de que precisava agir. Essa história nos confronta. Quantas vezes você esperou que a vida desse um sinal antes de agir? Quantos projetos, sonhos, ideias ficaram engavetados porque você esperava por chuva? A lição de Noé é simples, mas profunda. A obra vem antes da chuva. A ação antecede a confirmação. A obediência ativa é o verdadeiro sinal de fé. Esse princípio, alinhado com os ensinamentos de Napoleon Hill, revela que a imaginação criativa é a matéria-prima das grandes realizações. A fé transforma visões internas em estruturas concretas. E a disciplina transforma intenções em resultados. Prepare-se para mergulhar em uma jornada profunda, onde cada princípio se conecta diretamente com sua realidade. Vamos explorar 7 tópicos fundamentais que vão te ensinar como aplicar o segredo de Noé na prática, mesmo em um mundo que não acredita na sua visão. Se você está pronto para desbloquear sua fé, despertar sua imaginação e agir com coragem, este vídeo vai te impactar de forma definitiva. Assista até o fim, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com quem precisa dessa mensagem, porque a chuva vai chegar e quem estiver preparado vai flutuar. O chamado invisível. Tudo começa com um chamado. Noé não viu nuvens, não ouviu trovões, mas ouviu algo mais profundo, uma direção interna. Gênesis 6:13 revela que Deus falou com ele diretamente. Não foi uma sugestão. Foi uma instrução clara, objetiva, decisiva. E Noé não questionou. Ele apenas respondeu com ação. A maioria das pessoas espera o mundo confirmar aquilo que já foi plantado dentro de si. Mas os que mudam a história agem a partir do invisível. Eles entendem que a direção vem de dentro, vem do espírito, vem de uma conexão direta com a inteligência criadora. Napoleon Hill ensinava que tudo começa com um pensamento. Mas é preciso mais do que pensar. É preciso sentir, desejar ardentemente e agir mesmo sem aprovação externa. Esse é o primeiro passo para a transformação. Ouvir o chamado que ninguém mais ouve. Imagine Noé compartilhando sua missão com os vizinhos. Eles ririam, zombariam. Construir uma arca? Para quê? Não há chuva. Mas Noé sabia algo que eles não sabiam. Ele havia recebido uma instrução. E quando você recebe uma visão, ela não precisa ser explicada. Precisa ser obedecida. Quantas vezes você deixou de agir por esperar uma confirmação externa? Quantas ideias morreram porque você quis que os outros acreditassem antes de você mesmo começar? Noé nos ensina que o verdadeiro poder está na coragem de obedecer sem prova, de confiar sem sinal, de agir com base apenas em uma convicção interna. Essa é a essência da fé ativa. A capacidade de se mover antes que o terreno se revele, de plantar antes que a chuva venha, de construir mesmo sob risos e dúvidas alheias. O chamado invisível não é sempre audível, mas é inconfundível.
Ele vem com peso, com presença, com certeza. E se você estiver sensível o suficiente, saberá quando é hora de agir. Essa sensibilidade se desenvolve com silêncio, meditação, reflexão. Não é na pressa que se ouve o chamado, é na calma, é na quietude, é na disposição de ouvir mais do que falar. Comece a treinar sua audição espiritual. Aprenda a reconhecer quando algo dentro de você começa a queimar, a pulsar, a insistir. Isso é o chamado. Não o ignore. E quando ouvir, responda. Não espere. Não adie. Não racionalize. Obedeça. Porque cada dia de demora pode ser um dia a menos de proteção. Noé não teve tempo a perder. E você também não tem. A vida não é sobre esperar confirmações. É sobre reconhecer o chamado, aceitar a missão e construir com fé. Reflita. Qual é o chamado invisível que você está adiando? E se a sua arca precisasse começar a ser construída hoje? Noé não sabia o dia da chuva, mas ele sabia o que tinha que fazer. E fez. Agora olhe para dentro e escute. O que você sabe que precisa começar mesmo sem ver nada ainda? A imaginação criativa em ação. Noé não apenas ouviu uma instrução, ele a visualizou. Antes da primeira madeira ser cortada, antes do primeiro prego ser cravado, ele viu a arca pronta. Ele enxergou com clareza aquilo que não existia no mundo físico, mas já era real na sua mente. Essa é a imaginação criativa em sua forma mais pura. É o poder de ver o invisível, de projetar o futuro com detalhes, de construir mentalmente antes de construir materialmente. Napoleon Hill define a imaginação criativa como o canal através do qual todas as ideias originais surgem. Ela é a ponte entre a mente humana e a mente infinita. E Noé foi um mestre nessa ponte. Enquanto os outros viam terra seca, Noé via um oceano. Enquanto os outros viam madeira empilhada, Noé via um navio salvador. Enquanto os outros viam um homem obcecado, ele via um plano divino se materializando. E isso não aconteceu em um dia. Foram anos de visualização, trabalho e convicção. A imaginação criativa é mais do que sonhar acordado. É ver com intensidade, com propósito e com frequência. É mentalizar com emoção. É construir uma realidade interna tão poderosa que nenhuma circunstância externa consiga apagá-la. Noé usou sua mente como uma oficina divina. Cada medida da arca foi pensada. Cada detalhe foi visualizado. Ele não construiu no escuro. Ele executou uma visão. E você? Consegue ver sua arca? Consegue enxergar seu futuro com nitidez? Ou seus pensamentos ainda estão nebulosos, vagos, confusos? Se você deseja construir algo extraordinário, comece por clarear sua visão. Dedique tempo para imaginar, para desenhar mentalmente sua obra. Escreva os detalhes, visualize diariamente. E mais importante, sinta como se já fosse real, porque a mente não distingue imaginação de realidade. E quanto mais você imagina com emoção, mais seu subconsciente aceita como verdade. E então você age como quem já possui. E quem age assim, inevitavelmente manifesta. A imaginação criativa é a fé em imagens. É a convicção visual. É o plano antes do plano. É a arca no espírito antes de existir no mundo. Quando você imaginar com detalhes, com emoção e com frequência, algo muda dentro de você. Uma certeza silenciosa nasce. E com ela, uma força imparável surge. A força da convicção visual. Pratique diariamente. Veja, sinta, deseje e haja. Porque tudo o que foi criado, primeiro foi imaginado. E a sua arca não será diferente. Reflita. O que você tem visualizado? Sua mente é um canteiro de obras ou um arquivo de preocupações. Alimente sua imaginação com imagens do que você quer, não do que você teme. E verá sua vida começar a refletir exatamente aquilo que você sustenta internamente. A imaginação é o ensaio da realidade. Treine bem, porque a execução virá. A fé que sustenta a construção. Construir uma arca no meio do nada, sob o calor do sol, sem previsão de chuva e sob zombaria constante, exige mais do que visão. Exige fé. Uma fé ativa,
vibrante, alimentada todos os dias, não apenas pela promessa do que viria, mas pela certeza de que era a coisa certa a fazer. Hebreus 11:7 diz: Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca. Isso é profundo. Ele foi movido por algo invisível, e esse movimento se traduziu em obra concreta. A fé verdadeira não é passiva. Ela não se resume a acreditar em algo enquanto espera. Ela se manifesta em atitudes. É uma força construtiva, uma energia que impulsiona a ação mesmo quando nada faz sentido. Noé levantava todos os dias e trabalhava, mesmo com o sol ardendo, mesmo com as críticas, mesmo com a dúvida no ar. Sua fé era a estrutura invisível que sustentava cada martelada, cada madeira encaixada, cada detalhe da construção. Napoleon Hill ensinava que a fé, combinada com o desejo ardente e a persistência, cria um poder quase sobrenatural. Quando você crê de verdade, você age como quem já possui. E quando age assim, você move montanhas. Mas como cultivar essa fé diariamente? A resposta está na repetição e na afirmação. Hill chamava isso de autossugestão. É o hábito de alimentar sua mente com palavras e imagens de convicção. É recitar seus objetivos em voz alta. É manter um foco absoluto naquilo que deseja manifestar. Noé não apenas acreditava, ele fazia da sua crença um estilo de vida. Sua rotina, suas escolhas, seu tempo, tudo apontava para a mesma direção: a arca. Você tem vivido com esse nível de fé? Suas ações gritam aquilo que você diz crer? Ou existe uma desconexão entre sua esperança e sua conduta? Fé é compromisso, é disciplina, é entrega, é dizer todos os dias: eu acredito, por isso eu ajo. E essa fé será testada, com silêncio, com atrasos, com oposições. Mas cada desafio é uma oportunidade de aprofundar sua raiz espiritual, de firmar ainda mais sua convicção. Não espere sentir para crer. Creia e os sentimentos virão. Não espere ver para agir. Haja, e então você verá. A fé que sustenta a construção é a mesma que sustentará sua realização. Treine-a como um músculo. Alimente-a com palavras, com leitura, com meditação, com declarações. Rodeie-se de pessoas que também creem. Reflita: sua rotina atual confirma sua fé ou denuncia sua dúvida? Noé viveu de forma coerente com sua convicção, e essa fé construiu uma arca e salvou sua família. E você está construindo algo hoje que salvará sua próxima geração? Fé é o fundamento, não é acessório. Sem ela não há construção que permaneça. Com ela, não há tempestade que destrua. O trabalho em silêncio. A arca não surgiu em um dia. Ela foi fruto de anos de trabalho. Trabalho silencioso, constante, disciplinado. Noé não chamou multidões para ver sua obra. Não organizou conferências nem buscou reconhecimento. Ele simplesmente trabalhou. Esse é um dos aspectos mais poderosos da sua história: a capacidade de construir longe dos holofotes. Noé não precisava de plateia para se manter motivado. Sua referência era interna, sua validação era espiritual, seu impulso vinha da missão. Napoleon Hill destacou que o sucesso exige iniciativa e a capacidade de continuar, mesmo quando ninguém está olhando. É no secreto que a força verdadeira é formada. O homem que trabalha em silêncio não depende de aplausos. Ele já decidiu quem é e o que vai fazer. Noé sabia o que precisava ser feito, e ele fez, madeira por madeira, parafuso por parafuso. Cada dia uma nova parte, cada semana um novo progresso. E assim, sem pressa, sem pausa, ele ergueu uma arca inteira. Hoje vivemos na era da visibilidade. Tudo precisa ser compartilhado. Tudo precisa de curtidas. Mas o verdadeiro crescimento acontece no invisível. É no silêncio da disciplina que os impérios são erguidos. O trabalho em silêncio é uma forma de sabedoria. É saber que você está construindo algo grande demais para ser interrompido com explicações. É proteger sua visão da opinião alheia. É escolher o foco ao invés da distração.
Noé não entrou em debates, não tentou convencer ninguém. Ele não desviou energia para responder aos críticos. Ele entendeu que o tempo e a chuva dariam a resposta. E assim deve ser com você. Construa, trabalhe, prossiga, mesmo sem aplausos, mesmo sem resultados imediatos, mesmo com o mundo duvidando, porque a verdade é, a maioria só vai acreditar quando vê a chuva. Mas os que transformam o mundo acreditam quando tudo ainda é sol. O segredo de Noé está no foco. Ele tinha uma missão, e missões não se discutem, se cumprem. Você está disposto a pagar o preço do anonimato? A permanecer fiel ao seu processo, mesmo quando ninguém nota? O trabalho em silêncio é um voto de confiança na sua visão. É declarar que você acredita tanto no que está construindo que não precisa provar nada a ninguém. Treine essa habilidade. Trabalhe com consistência. Estabeleça uma rotina. Cumpra seus compromissos, mesmo sem cobrança externa. Discipline-se a continuar mesmo quando o entusiasmo faltar. A arca não se constrói em dias de inspiração. Ela se constrói em dias comuns, com ferramentas comuns, por mãos comprometidas. Reflita. Você tem silêncios produtivos na sua vida? Ou cada intervalo é preenchido com distrações? Comece hoje a honrar o invisível, a valorizar o que acontece nos bastidores, porque o que você constrói no escondido será revelado na hora certa. A chuva virá, e quando vier, sua arca falará por você. A persistência que rompe o ridículo. Imagine acordar todos os dias para trabalhar em algo que a maioria considera uma piada. Ver olhares de desdém, ouvir sussurros e risos, sentir o peso da rejeição, do isolamento, da incompreensão. Noé viveu isso. E mesmo assim continuou. Persistência é a ponte entre a visão e a realização. Napoleon Hill afirma: sem persistência, você estará fadado a desistir diante das primeiras oposições. E o mundo oferece muitas delas. Opiniões contrárias, dificuldades, atrasos, cansaço. Mas Noé persistiu. Dia após dia. Semana após semana. Ele sabia que zombarias não poderiam impedir a chuva, que críticas não mudariam o plano e que a obra precisava continuar. Ser persistente é ser surdo para o desânimo alheio, é ter memória curta para a vergonha e memória longa para o propósito. É lembrar por que você começou, mesmo quando tudo em volta parece dizer para parar. Quantos desistem porque os outros não acreditam? Quantos enterram sonhos porque foram ridicularizados? A verdade é que a persistência não é glamurosa. Ela é suada, silenciosa, solitária, mas absolutamente poderosa. Napoleon Hill relata que muitos estão a 3 passos do sucesso quando desistem. Eles não veem os sinais, não sentem o progresso e confundem silêncio com fracasso. Noé nos ensina que o tempo é aliado de quem insiste, que a obra avança mesmo quando os olhos não percebem, que cada prego batido é uma declaração ao universo: eu ainda creio. Persistir é entender que a chuva virá, mesmo que demore. É saber que o invisível está sendo moldado. É confiar que a recompensa é proporcional ao comprometimento. Você consegue continuar mesmo sendo ridicularizado? Consegue agir com entusiasmo mesmo sem reconhecimento? Consegue manter o ritmo mesmo sem retorno? Treine sua mente para a persistência. Ela é como um músculo. Quanto mais você a usa, mais forte ela fica. Defina metas diárias. Celebre pequenos avanços. Relembre suas vitórias. E nunca negocie com a desistência. O ridículo é uma estação, não um destino. Os grandes nomes da história passaram por ele. Foram chamados de loucos, ingênuos, delirantes, mas continuaram. E por isso mudaram o mundo. Reflita. O que você deixaria de fazer se ninguém estivesse rindo? E se a zombaria for o sinal de que você está no caminho certo? Persistir é um ato de coragem. É declarar que sua visão vale mais que sua reputação. Se Noé tivesse desistido por medo do ridículo, o mundo teria perdido a arca. E você? O que o mundo perderá se você parar? Continue, mesmo que riam, especialmente se rirem, porque os que hoje zombam, amanhã baterão à porta da sua arca.
O plano detalhado da obra Noé não saiu construindo aleatoriamente. Ele recebeu um plano detalhado. Deus lhe deu medidas exatas, materiais específicos, orientações claras. Nada foi deixado ao acaso. E Noé seguiu cada instrução com precisão. Isso nos ensina que fé não é improviso, é planejamento. É seguir um mapa, mesmo sem saber a paisagem futura. É confiar que o plano, se seguido com fidelidade, levará à realização. Napoleon Hill dizia que todas as realizações começam com um plano definido. Sonhar é essencial, mas sem estrutura, o sonho se evapora. A precisão transforma visões em resultados. O plano da arca não era apenas funcional, era estratégico. Ele previa espaço para cada tipo de animal, para alimento, para a sustentação da família. Cada detalhe importava. Da mesma forma, você precisa tratar sua visão com responsabilidade. Escreva, divida em etapas, estime prazos, antecipe desafios, preveja recursos. Trate seu sonho como um projeto de engenharia. Planejar é um ato de honra à visão. É declarar que você a leva a sério, que não está apenas sonhando, mas se preparando para manifestar. Quantas ideias se perdem por falta de organização? Quantos talentos se frustram por não estabelecerem metas, rotinas, sistemas? Noé poderia ter improvisado, poderia ter feito do seu jeito, mas escolheu a obediência. E por isso, sua arca resistiu à maior tempestade da história. Planejar é proteger a construção, é antecipar a tempestade, é preparar a estrutura para suportar a pressão. Se você tem um sonho, sente um chamado, deseja uma transformação, pare e planeje, construa o plano. Ajuste o plano, reforce o plano, e então execute com diligência. O plano detalhado é a ponte entre o invisível e o tangível. É a estrada por onde a visão se torna real. Reflita. Você tem um plano. Ele está escrito? Ele está sendo seguido? Ele está claro o suficiente para orientar suas ações diárias? Não deixe sua visão nas nuvens. Traga-a para o papel, para a agenda, para a planilha, porque a clareza gera foco, e o foco acelera a manifestação. Noé não perdeu tempo com achismos. Ele tinha um plano, e foi fiel a ele. E você será fiel ao plano que recebeu? A porta que fecha. A parte mais impactante da história de Noé não é apenas a chuva. É o momento em que a porta da arca se fecha. Gênesis 7,16 registra: "E o Senhor fechou a porta." Essa é uma declaração carregada de simbolismo e poder. Durante anos a porta esteve aberta. As pessoas podiam observar, entrar, participar, mas ninguém quis. Quando a chuva chegou, a porta foi fechada. E então, era tarde demais. Essa imagem é dura, mas real. Existem janelas de oportunidade na vida. Portas que se abrem por um tempo. Chamados que ecoam, mas depois silenciam. E aqueles que ignoram, perdem a chance de entrar. Noé não fechou a porta. Deus fechou. Isso nos ensina que há um tempo para semear, um tempo para construir, e um tempo em que tudo se encerra. E quando esse tempo chega, não há mais como retroceder. Quantos vivem como se houvesse tempo infinito? Como se as oportunidades fossem eternas? A verdade é que cada dia é uma chance de construir, de obedecer, de agir. Mas esse tempo tem fim. Napoleon Hill alertava que a indecisão é inimiga do sucesso. A procrastinação é um ladrão de destinos, e muitos não fracassam por falta de talento, mas por excesso de espera. A porta representa a decisão, representa o fim de um ciclo, representa a urgência de fazer hoje o que não se pode deixar para amanhã. Noé estava dentro, seguro, protegido. Mas quantos ficaram do lado de fora por não levarem a sério o que parecia loucura? Hoje, a porta da sua arca pode estar aberta. A visão está clara. Os recursos estão acessíveis. O tempo ainda está a seu favor. Mas por quanto tempo? Não deixe para depois. Não brinque com o tempo. Não subestime os sinais. Se você sente que é hora de agir, haja. Se sabe o que precisa fazer, faça. Porque o dia em que a porta se fechar, não haverá segunda chance. Que a porta não fecha apenas para os outros. Fecha para ideias, para oportunidades,
para fases, para projetos que não foram levados a sério. Reflita. O que você está adiando? Qual decisão precisa ser tomada hoje? Que construção precisa ser iniciada agora? A porta é um símbolo da urgência, da decisão, do compromisso e da proteção, porque quem entra na hora certa permanece seguro. Noé fez a sua parte, a porta se fechou e ele estava pronto. E você estará pronto quando a sua porta fechar? Você chegou até aqui e isso já é um sinal de que algo dentro de você reconhece a verdade por trás do segredo de Noé. Agora é hora de reunir tudo o que foi apresentado e transformar em direção prática e poderosa. Noé ouviu um chamado invisível. Ele ousou imaginar a arca antes que houvesse sinal de chuva. Sua fé sustentou cada passo. Trabalhou no silêncio, com disciplina. Persistiu diante da zombaria. Seguiu um plano detalhado com excelência. E quando a porta se fechou, ele estava pronto, salvo, protegido, em paz. Esses 7 princípios se unem como uma engrenagem perfeita. 1. O chamado invisível, a intuição que grita no silêncio da alma. 2. A imaginação criativa, o poder de projetar o invisível na mente. 3. A fé ativa, a força invisível que move o visível. 4. A disciplina do silêncio, o solo fértil onde o sucesso é cultivado. 5. A persistência contra o ridículo, a blindagem da sua convicção. 6. O plano detalhado, a ponte entre o sonho e a realização. 7. A porta fechada, o lembrete da urgência da ação. Napoleon Hill ensinava que o sucesso não é um acidente, é um resultado, uma consequência inevitável de princípios aplicados com consistência. Você tem um chamado, tem uma visão, e agora tem um plano. Só falta a decisão. Construa sua arca, mesmo que o mundo não entenda, mesmo que o céu ainda esteja azul, mesmo que você esteja sozinho. Construa, porque a chuva não avisa. Ela chega. E quando chegar, será tarde para começar. Será hora de estar pronto. Visualize a sua arca. Qual é o projeto que você precisa tirar da mente e trazer para o mundo? Qual é o legado que você precisa levantar com suas próprias mãos? Não adie mais. Não espere condições ideais. A fé transforma o agora no momento perfeito. Comece. Martelo na mão, plano na mesa, fé no coração. E que quando a chuva vier, você possa olhar para trás e dizer: eu construí, eu acreditei, eu obedeci. Esse é o segredo de Noé. Esse é o poder de quem vive com propósito. Esse é o caminho dos que flutuam quando o mundo afunda. Se esse conteúdo fez sentido para você, inscreva-se agora no canal. Ative as notificações para continuar recebendo vídeos que despertam a fé, ativam a mente e impulsionam a ação. Curta este vídeo e deixe nos comentários qual parte mais tocou sua alma. Compartilhe com alguém que está prestes a desistir da própria arca. Aqui toda semana, você encontra mensagens que conectam a sabedoria bíblica com os princípios imortais de Napoleon Hill. Essa comunidade está construindo no silêncio, agindo com fé e se preparando para flutuar. Faça parte. A próxima chuva está vindo. E você será daqueles que estarão prontos. Nos vemos no próximo vídeo.